e nós vamos clamando, vamos estender a mão diante agora da Afife, né, que vai proclamar, porque falar sobre a vontade de Deus nós temos que proclamar. Vamos proclamar aqui que Deus vai estar falando pela boca da Afife, na intercessão de Maria Santíssima, tudo o que Ele quer dizer ao nosso coração, para que nós realizemos prontamente a vontade dEle. Vamos fazer uma Ave Maria, para que Nossa Senhora do Sim interceda hoje por cada palavra também da Afife, porque Nossa Senhora educa no nosso coração, na nossa vida, e fala também nos nossos lábios. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E peçamos, derrama, Senhor, o teu Santo Espírito, derrama por todos nós, em nossos lares, nas nossas vidas, em cada um dos pedidos também de hoje. E nos dê clareza, nos dê paz no coração, nesse mundo que não nos permite ouvir a Deus. Vamos, neste momento, também falar: Senhor, venha falar profundamente no meu coração. Venha trazer o que tu queres e não o que eu quero. Fala mesmo, Senhor, derrama através do seu Santo Espírito todas as palavras pela boca da Afife, para que ela venha nos trazer as verdades, porque o Senhor traz toda a verdade a cada um de nós. Vamos dizer assim: Jesus, eu confio em vós, eu confio que o Senhor está agindo hoje e que a Mãe Santíssima está a interceder por cada um de nós. Você pode tomar a frente e se apresentar. Boa noite a todos. É uma alegria muito grande que nós estejamos sempre reunidos na nossa quarta-feira. É um dia, assim, muito esperado, sabe? Com ansiedade. Eu já estava vendo, assim, como que o amor nos une. E eu sinto, assim, no meu coração, cada uma que eu vejo, assim, no meu coração, o amor presente. O amor presente de uma irmandade que está sempre junto, uma pela outra. Eu vejo, assim, como que esse nosso grupo ajuda o outro, todos participam com amor, com carinho. Isso eu agradeço muito, primeiramente, a Deus. E agradeço a todos vocês, viu? Também o Ivo, se não fosse a disponibilidade dele, a disposição dele para nos ajudar, não sei o que nós faríamos, porque eu não sei nem começar essa reunião. Graças a Deus, nós temos ele. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a obediência, e a Socorro vai ler para nós. Socorro, fala um oi para a turma, fala de você. Boa noite, eu sou Socorro. Boa noite, eu sou Socorro. Moro aqui no espaço rural da cidade de Jurema, Pernambuco. Sou ministra da Eucaristia. Também faço catequese para o batismo e eu e meu esposo fazemos parte também da pastoral familiar. E na nossa capela nós vamos caminhando dia a dia, assim, com todos os trabalhos. A gente canta, a gente abre a porta, a gente limpa, então a gente faz de tudo um pouco junto aqui na nossa comunidade, graças a Deus. E agora estamos, né, nessa caminhada para, se Deus quiser, né, um dia receber essa bênção, né, de se tornar apóstolos, né, da Divina Misericórdia, com a graça de Jesus e de Santa Faustina, se Deus quiser. Amém. Amém, muito obrigada. Ele sempre quer. Essa parte da Sagrada Escritura, eu gostaria que você lesse cada salmo, cada versículo de cada um, e aí eu vou falar um pouquinho de cada um, bem? Certo. Posso começar? Só quero dizer assim, eu resolvi pôr aqui no papel, porque se deixar por minha conta, eu vou, sabe? E aí eu não tenho limite. Então, eu resolvi escrever aqui para eu me prender ao que eu quero explicar, senão eu vou avançando muito, tá bem? Tá certo. Pois. Ela vai pôr a arma na lista. Desde ela. Pode começar.
Pode ler. Então, boa noite a todos, irmãos e irmãs em Cristo. Sagrada Escritura. Primeiro livro de Samuel, 15, 22. A obediência vale mais do que sacrifício. Docilidade vale mais que gordura de carneiro. Obrigada. Eu quis assim explicar cada um, porque, por exemplo, eu achei muito interessante esse versículo, né, que fala lá, a docilidade vale mais que gordura de carneiro. Aí eu pensei, por que essa gordura de carneiro, né? E aí eu fui atrás para eu poder ler certinho, para ver o que queria dizer a gordura de carneiro aí no nosso contexto. E nós não precisamos estar aprofundando muito a Sagrada Escritura nos nossos momentos, o que interessa é o contexto, né? Mas eu achei importante saber que o rei Amaleque, ele barrou o caminho do povo de Israel quando ele estava passando no Egito. E, diante disso, ele teve muitas desgraças, né? E, diante disso, o Senhor pediu para Samuel que fosse dizer para Saul, que era o profeta, que ferisse Amaleque e tudo que lhe pertencia. Aí Saul, ele foi fazer tudo que Deus pediu, só que na hora, chegou lá, ele separou os melhores animais cevados, os carneiros, os melhores, e tudo que era ordinário, o que era sem valor, ele destruiu tudo, mas deixou esses aí. E aí Deus ficou muito voltado com o que ele fez, né? Aí, quando Samuel veio falar com Saul, por que ele tinha poupado os melhores, ele falou que ele tinha poupado, que era para oferecer em sacrifício a Deus. Foi nesse momento que Samuel disse a ele, porque sabia de como Deus não estava bem com a situação que ele tinha criado. Então, Samuel lhe disse, a obediência é melhor que o sacrifício. E a submissão vale mais que a gordura dos carneiros que ele estava poupando, né? Então, é a obediência acima de tudo, a obediência que ele não teve. Pode continuar, por favor? Romanos 5,19. De modo como pela desobediência de um só, todos se tornaram pecadores. Assim, pela obediência de um só, todos se tornaram justos. Essa parte de Romanos, aí nós vemos a referência que faz a Adão e a vida de Cristo, né? Adão, praticamente, ele representa para nós a morte, o pecado, foi o que ele nos levou a esse lado, né? Então, Adão, ele trouxe o pecado, a morte e a todo o gênero humano. Mas o dom de Deus e o benefício da graça obtida por um só homem, Jesus Cristo, ele que veio e nos trouxe a salvação, e nos tirou dessa situação de pecado sem salvação, que nós teríamos apenas com Adão, né? Então, para nós tudo concedido a graça da salvação eterna. A graça reina pela justiça para a vida eterna. Pode continuar. Hebreus 5:8. E embora fosse filho, aprendeu contudo a obediência pelo sofrimento, e levado à perfeição, se tornou para todos os que lhes obedecem princípio de salvação eterna. Nós sabemos quem é Jesus, e ele também sabia quem é, né? E tudo o que ele podia, e tudo o que ele poderia falar, como ele de fato, na hora do sofrimento, lá no Cume das Oliveiras, o que ele fez? Ele pediu ao Pai, ao Senhor, se for possível, tira esse cálice de mim. Mas, ao mesmo tempo, ele se arrependeu, pediu perdão a Deus, seja feita a sua vontade, seja feita a sua vontade. Então, esse princípio é que nos mostra como que ele, sendo filho de Deus, o rei maior, o que ele fez? Ele se pôs a todo sofrimento, a morte de cruz, ele obedeceu a tudo o que era necessário, calado, obedecendo aos carrascos, obedecendo a Deus, obedecendo aos carrascos, obedecendo ao sofrimento. Então, eu coloquei aqui, a obediência em Jesus Cristo era como alimento em sua vida, uma obediência exercida com responsabilidade. Demonstra uma dependência filial. Ele obedeceu ao pai dele, não foi ao chefe, não foi ao comando dele, mas foi
filialmente, não servilmente, né? Para imitá-lo, nós temos que assumir essa obediência com responsabilidade. Essa obediência com responsabilidade, ela nasce da espontaneidade de amor e respeito à Santa Madre Igreja, à vontade de Deus. Não é uma obediência imposta por um superior, por exemplo, como nós vemos o militar. O militar, ele tem que atender o seu superior, e, senão ele tem um castigo, ele tem uma represária, alguma coisa acontece. Aqui não. Aqui nós devemos, pela responsabilidade nossa, pelo amor, pela pureza de intenção, ouvirmos em nosso coração o sussurro do Espírito Santo, que muitas vezes nós não ouvimos. Por favor, pode passar para o catecismo. Catecismo 967. Maria é nossa mãe pela ordem da graça, pela sua plena adesão à vontade do Pai, à obra redentora do Filho e a todas as moções do Espírito Santo. A Virgem Maria é para a Igreja o modelo da fé e da caridade. Por isso, ela é membro eminente e inteiramente singular da Igreja, e constitui mesmo a realização exemplar, o tipos da Igreja. Pode continuar. 968. Mas o seu papel em relação à Igreja e a toda a humanidade vai ainda mais longe. Ela cooperou de modo inteiramente singular com a sua fé, a sua esperança e a sua ardente caridade na obra do Salvador, para restaurar mais almas à vida sobrenatural. E por essa razão, nossa mãe, na ordem da graça. Pode ler o 269. Feito membro da Igreja, o batizado já não se pertence a si próprio, mas àquele que morreu e ressuscitou por nós. A partir daí é chamado a submeter-se aos outros, a servi-los na comunhão da Igreja, a ser obediente e dócil aos chefes da Igreja e a considerá-los com respeito e afeição. Muito bem, vamos ver essa parte em relação a Maria. Maria, mãe de Cristo, Maria, mãe da Igreja, verdadeira mãe de Deus e do Redentor. Ao mesmo tempo, ela é verdadeiramente mãe dos membros de Cristo, porque Cristo, nós sabemos que ele é a cabeça, né? E todos nós somos um membro da Igreja, nós somos os membros de Cristo. E a partir do momento que ele mesmo nos entregou a ela, ali no seu Calvário, né? Abaixo da cruz, ele disse: Maria, eis aí teus filhos. Falou para João, representando a humanidade: eis aí tua mãe. E ela é verdadeiramente mãe, por quê? Porque ela cooperou com o seu amor para que na Igreja nascessem os fiéis, membros daquela cabeça. E nós sabemos todo o papel importante que ela teve no início da vida da Igreja. Porque ela participou, ela estava quando veio o Espírito Santo, e ela participou em toda a criação das comunidades, todos os cenáculos que tinham, ela estava junto, ela estava ali de mãos dadas com ele. A bem-aventurada Virgem Maria avançou na peregrinação da fé e manteve fielmente a sua união com o Filho até a cruz, junto da qual esteve em pé, não sem o desígnio divino, mas o seu papel em relação à Igreja e a toda a humanidade vai além do que nós imaginamos. Depois da ascensão de Jesus, Maria assistiu com suas orações ao começo da Igreja, e é o que ela faz até hoje conosco. Ela é a nossa medianeira, ela é a nossa intercessora junto a Jesus. Ela, reunida com os apóstolos e algumas mulheres, como até eu estava explicando, né? Ela foi ali fazendo com que tudo fosse caminhando como Deus queria. E aí, nós, aquele povo, e nós ainda hoje, Maria, ela estava implorando com as suas orações ao dom daquele Espírito, que já na Anunciação a cobrira com a sua sombra. Aí nós vimos
a todo momento, depois que Jesus se foi, ela ficou, como eu disse, junto nos cenáculos, acompanhando a todos os discípulos, acompanhando em todas as comunidades, fazendo os seus pedidos ao Divino Espírito Santo. E assim como ele trouxe Jesus, ela sabia que ele continuava com ela, e ela sabia que ele a ouvia, então ela já intercedia por todos, pela formação da igreja que Jesus queria. Depois de elevada aos céus, ela não nos abandonou, não abandonou a sua missão salvadora, mas com a sua intercessão continua a alcançar-nos os dons da salvação eterna. Por isso, ela é invocada na igreja com o título de advogada, de auxiliadora, socorro e medianeira. Aqui falando sobre o parágrafo 1269, feito membro da igreja, o batizado já não se pertence a si próprio, mas àquele que morreu e ressuscitou por nós. A partir daí, ele é chamado a submeter-se aos outros, a servi-los na comunhão da igreja, a ser obediente e dócil aos chefes da igreja e a considerá-los com respeito e afeição, né? Então, nós sabemos que esse parágrafo do catecismo, ele vem nos dizer que todos nós que somos batizados e reconhecidos como filhos de Deus, nós temos que ter a obediência como primordial em nossa vida. Aqui, esse parágrafo nos mostra o que estudamos até em relação a esses tempos atrás, que nós vimos sobre a Eucaristia, sobre a confissão, sobre a figura do padre para nós, a figura do Papa, a figura da Igreja Mãe, né? E como nós temos que ter com eles a obediência, o respeito e também a afeição. Pode continuar, por favor? Diário de Santa Faustina, 381. Numa meditação sobre a obediência. Ouvi estas palavras. Nesta meditação, o sacerdote está falando excepcionalmente para ti. Fica sabendo que eu tomo emprestada a boca dele. Procurava escutar tudo com maior atenção e aplicava tudo ao meu coração, como em toda a meditação. Quando o sacerdote disse que a alma obediente torna-se cheia do poder de Deus. Sim, quando és obediente, retiro-te a tua fraqueza e, em compensação, dou-te a minha força. Fico muito admirado de que as almas não queiram fazer essa troca comigo. Eu disse ao Senhor: Jesus, iluminai a minha alma, porque de outro modo compreenderei bem pouco essas palavras. Aqui Jesus já está mostrando para ela a importância da obediência. Ele está mostrando para ela que constantemente ele está junto dela, está iluminando o caminho dela, e que ele sabe que sempre como ela coloca, que ela é uma miserável, que ela é fraca, que ela é... Então, o que acontece? Ele está falando para ela que ele gosta do jeito que ela é. Ele gosta que ela tenha confiança nele, que ela obedeça, que ela coloque nas mãos dele tudo aquilo que ela precisa alcançar. Porque até ele explica para a gente, ó, quando você coloca a tua fraqueza e me obedece, numa alma obediente, então eu encho essa alma de poder, de força. Ele passa a força dele para nós. E é isso que é muito importante, que nós aprendamos e saibamos que nós temos que aprender. Nós temos que aprender a ter a obediência a Deus. Porque muitas vezes a gente quer fazer com que Deus atenda aos nossos pedidos, do jeito que a gente quer. Porque nós vemos muitas vezes a pessoa falando assim: ai, Senhor Jesus, eu queria que conseguisse assim, 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 assado. Ah, mas eu não consigo. Aí o que acontece? Acontece que Deus sabe o que é melhor para ela. O que Ele quer? Ele quer que ela obedeça
as regras que ele está colocando dentro da própria vida dela, o caminho que ele está traçando, porque nós sabemos que é Deus que traça os nossos caminhos, nós sabemos que o que nós chamamos de destino, ele está sendo levado pelas mãos de Deus. E se ele é o nosso Pai, como nós podemos pensar que ele quer o que é ruim para nós? Ele não quer o que é ruim para nós, ele quer o que é melhor. Então, nesse sentido que nós temos que aprender a aceitar aquilo que Deus quer para a nossa vida, o poder dele sobre nós. Pode continuar, por favor, Maria? Ou Socorro. Diário de Santa Faustina, 535. Vim para cumprir a vontade de meu Pai. Fui obediente aos pais, obedeci aos carrascos, sou obediente aos sacerdotes. Ó Jesus, compreendo o espírito da obediência e em que ele consiste. Abrange não apenas o comportamento exterior, mas também a inteligência, a vontade e o juízo. Obedecendo aos superiores, somos obedientes a Deus. Pouco importa se é um anjo ou um homem, a ordenar-me como representante de Deus. Sempre tenho que ser obediente. Não vou escrever muito sobre os votos, porque estes são claros e bem definidos. Passo antes a anotar alguns pensamentos de natureza geral sobre esta congregação. Nesse 535 e também mesmo no 381, Jesus mostra a Santa Faustina a sua presença, como ele toma a boca do sacerdote para ensiná-la no caminho da obediência. Para Jesus, é muito triste ver a desobediência no coração do homem. Ele que foi obediente por toda a sua vida, até aceitar o seu sofrimento e a morte de cruz. Aceitar toda a sua paixão. E o fez por amor ao homem, em obediência a Deus. A sua agonia, a sua flagelação, a sua morte. Uma demonstração de que a obediência, como está colocado aí, não é algo exterior. A obediência, ela tem que ser interiorizada. Por quê? Porque ela vai ter que, nós temos que incorporá-la, como coloca ali, em nossa inteligência, em nossa vontade, em nosso juízo, principalmente nosso juízo. Por quê? Porque é aonde você vai avaliar o que é, o que não é, quanto não é, por quê? Por quê? Por que que é? Aí é que nós temos que ver que nós temos que incorporar a obediência. Porque a partir do momento que você incorpora a obediência a Deus, então você não precisa falar, mas por que isso, meu Deus? Mas como que é assim? Por que para mim? Como que é isso? Então, ali você está colocando nas mãos dele a sua fraqueza. E ele fala, coloque a sua fraqueza em minhas mãos, que eu lhe darei o meu poder, a minha força. É o que Santa Faustina procura fazer e faz. Ela nos mostra nas suas atitudes, que nós vamos vendo no livro dela, nós vamos vendo como que ela vai se transformando e vai ficando obediente e vai fazendo tudo que é necessário para as suas atitudes, e ela vê que ela é merecedora do amor de Cristo. Me lembro agora, eu nunca sei o número, depois a gente vê. É quando ela está na cozinha fazendo o serviço dela, e vem outra irmã, e fala para ela, olha, agora você vai me obedecer, você vai sentar aqui em cima da mesa e vai ficar balançando as perninhas. Vai ficar sentada balançando as pernas. Ela fala, mas eu tenho que fazer o serviço. Eu falo, não, deixa que eu vou fazer o serviço. E você vai ficar sentada aí, balançando as pernas. E o serviço? Me obedece. Você tem que me obedecer. Aí o que ela faz? Ela senta sobre a mesa e fica balançando as pernas. E aí aquela irmã fica passando o pano para o chão, fazendo limpeza, e as outras irmãs vão chegando. E aí elas veem Santa Faustina sentada sobre a mesa e falam, olha a folga dela, olha a preguiça dela, a irmã trabalhando sozinha, e ela aí sentada, balançando as pernas, né? Mas ela estava ali como? Em obediência. Foi mandado, e ela obedeceu. Ela sabia que estava errado, mas ela obedeceu.
Nesse caso, é lógico que estava errado, e também a irmã estava se aproveitando da inocência dela, né? Fazendo com que ela ficasse sentada para mostrar para os outros que ela estava trabalhando, cansada, sofrida, e a outra sentada, sossegada, descansando. Pode continuar. Diário de Santa Faustina, 10:23. Hoje ganhei laranjas. Quando a irmã saiu, pensei comigo. Agora, na Santa Quaresma, devo comer laranjas, em vez de me mortificar e fazer penitência. Afinal, já estou um pouco melhor. Então ouvi uma voz na alma. Minha filha, és mais agradável a mim se, por obediência e por amor para comigo, comeres laranja, do que se por vontade própria jejuares e te mortificares. A alma que muito me ama deve viver segundo a minha vontade. Eu conheço o teu coração e sei que nada o satisfará a não ser o meu amor. Pode continuar? Pode continuar esse pedacinho, que é só um restinho. 894. Mergulhei na oração e rezei a penitência. Então, de repente, vi o Senhor que me disse: minha filha, saibas que me dás maior glória por um ato de obediência do que por longas orações e mortificações. Oh, como é bom viver sob a obediência, viver com a consciência de que tudo o que faço é agradável a Deus. Amém. Então, aí, muitas vezes, isso aí acontece com nós. Eu tenho várias colegas, muitas amigas, que elas fazem, assim, às vezes, excessos de sofrimentos, sabe? De penitência. Então, às vezes eu fico pensando, será que é isso que Deus quer, né? E aí, os religiosos têm muito costume, o pessoal do Opus Dei também tem muito costume de fazer mortificações no corpo, né? E é o que Santa Faustina, como religiosa, está acostumada a fazer, e para eles é normal fazer essas mortificações como penitência. E aí Jesus mostra para ela que o que ele quer, o que ele prefere a obediência. Não importa aquilo que nós achamos, porque às vezes nós podemos pensar assim, de acordo com o pecado que nós temos muita coisa para pagar. Meu Deus do céu, isso aqui eu vou ter que plantar bananeira de ponta cabeça 10 vezes para conseguir ver se Deus vai começar a me perdoar, por causa que a gente vê a dimensão do nosso pecado. E a gente vê como seria imenso para Deus poder nos perdoar. E para ele é um ato de amor muito simples, né? O que ele quer? Ele quer que nós abramos o nosso coração, que nós nos mostremos a ele quer que nós tenhamos o nosso arrependimento, que é o essencial na nossa vida, né? E que nós mostremos obediência. Temos também outro momento que eu me lembro que nós vimos, acho que foi em alguma aula passada, que o padre também fala para uma pessoa só, escolhe o que você quer fazer de penitência. Você se lembra na aula passada, na outra aula, nós tivemos na confissão, o padre fala para a pessoa, vê o que você quer fazer de penitência. E no fim, você pensar isso aí é muito interessante, porque de repente a pessoa, ela vê o tamanho do pecado dela, então ela acha que ela tem que fazer um grande sacrifício, uma grande penitência. Então, é até interessante o padre falar assim, olha, o que você quer fazer diante dos seus pecados que você me confessou? Qual a penitência que você quer? Né? Então, aqui eu coloquei. Muitas vezes pensamos que será o jejum, as mortificações que agradam a Deus. Mas aqui Jesus mostra a Santa Faustina o valor da obediência. Que para ela era fácil fazer a mortificação. Ela vai lá, sofre e faz. Mas e comer laranja? Para que negócio agora vai ter que comer laranja? Ao invés de mortificar, de fazer jejum, vou comer laranja. Quer dizer, é até uma graça, né? Mas o que Jesus mostra? A obediência. Então, está lá.
É o que ele coloca em nossas vidas, é a sua vontade que temos que obedecer e não o que queremos, o que achamos certo. Podemos pensar que comer laranja é contraditório ao nosso pensamento de penitência. Mas a obediência em fazer o que Deus quer que nós façamos, o que Ele traçou para o nosso caminho, não é o que nós queremos, aí está a penitência. Aí está a penitência. A obediência filial. Santa Faustina assume em todos os seus atos a obediência, a vontade de Deus. E nós sabemos que Deus sempre quer o melhor para nós. A sua vontade, a nossa vontade, de repente, a nossa vontade pode ser prejudicial para a nossa vida. Muito grande. E se nós, às vezes, deixamos de fazer a vontade que seria de Deus para fazer a nossa. É aí o que está no 894. Mergulhei na oração e rezei a penitência. Então, de repente, vi o Senhor que me disse: minha filha, saiba que me dás maior glória por um ato de obediência do que por longas orações e mortificações. Oh, como é bom viver sob a obediência, viver com a consciência de que tudo que faço é agradável a Deus. Amém? Amém. Aqui nós temos a partilha, né? A partilha nós dividimos para as nossas irmãs, e nós vamos pedir a elas a gentileza de vir falar para nós. É como a Vera disse, assim, está muito clara essa lição, mas é muito importante ouvirmos a partilha das irmãs, a opinião delas em relação ao que nós precisamos conhecer um pouco mais, né? Qual é a condição do nosso amor a Deus mais perfeito? Você está com a Thelma. Oi, Thelma. Oi. Vamos lá, então. Como a Fifi falou, nós leigos não fazemos voto de obediência a um superior como os religiosos, né? Mas somos chamados a ser obedientes à Santa Madre Igreja e à vontade de Deus. A vida de oração nos ajuda a ser obedientes. No Catecismo, no 1269, nós vimos que todos os batizados, que somos nós, né, batizados, leigos, somos chamados a participar do corpo místico de Cristo, que é a Igreja. Professamos a nossa fé na Igreja quando rezamos o credo. Sendo assim, devemos obediência à Igreja. No diário 28, no parágrafo 28 do Diário de Santa Faustina, que é um dos trechos que o pede para a gente estudar hoje, também, né? Um deles, Jesus pede à irmã Faustina que ela vá pedir à Madre Superiora permissão para usar o cilício, a fim de se mortificar. Mas Faustina obedece a Jesus e vai até a Madre e pede a permissão, mas a Madre não permite. E em obediência à Madre, ela aceita a decisão e diz Jesus para ela, Faustina, que não está exigindo a mortificação dela, mas a obediência. Muitas vezes podemos não concordar com algum posicionamento da Igreja, porém devemos tentar entender tal posição, pois se professamos a nossa fé na Igreja, precisamos ser obedientes a ela e assim estaremos obedecendo a Deus. A pergunta que foi feita: qual é a condição do nosso amor a Deus mais perfeito? A obediência, pois quem ama, confia. Quem confia, espera. Quem espera, obedece. Pois o tempo de Deus não é o nosso tempo. E a Igreja, na pessoa do sacerdote ungido, é a voz de Deus para nós, como também a Fifi colocou, né? O sacerdote está ali para nos orientar. Amém? Amém. Muito bem, Thelma. Ali a Thelma colocou, explicou
sobre o silício, né? É um tipo que eles utilizam para mortificação, né? Assim, é como se fosse uma corrente de ferro, ou aliás, um pedaço de arame, que é colocado, por exemplo, na coxa, né? E ela tem, assim, como se fosse um cinto de arame, e ela tem cravos. E é colocado ali, às vezes, a pessoa passa horas do dia com aquele silício, para poder fazer a sua mortificação, né? Para Deus. Muitas vezes também, essa mortificação que eles fazem não é só pensando nos pecados deles, mas sim o pedido que eles fazem para Deus pelo sofrimento de outros, pela salvação das almas, pelos agonizantes, pelos doentes. É um tipo de sacrifício que eles fazem para oferecer a Deus o seu sofrimento em prol daquela necessidade que ele está colocando nas mãos de Deus. A nossa segunda pergunta, muito obrigada, viu, Thelma? A segunda é para a Gislene. Gislene, entrou? Estou aqui, irmã. Boa noite a todos. Cadê a Sara, né? Sara está aqui. Sara, viu? Fiquei feliz. Obrigada. Está aqui mexendo, aqui ouvindo vocês. Amém. Amém. Glória a Deus. Então, vamos lá. A minha pergunta que eu vou partilhar com vocês é: a quem devemos imitar na obediência a Deus em primeiro lugar, né? Então, depois dessa explicação tão completa da nossa irmã Fifi, né? Eu vou dizer a vocês que é a Jesus, né, que nós devemos imitar, sempre ao nosso Jesus. E assim como diz em Filipenses 2, do 6 ao 8, um resuminho do que eu entendi, Jesus, ele mesmo sendo divino, ele tinha uma condição divina, né? Mas ele não se prevaleceu dessa condição, dessa igualdade que ele tinha com Deus. Ele quis vir como homem, ele quis vir, quis humilhar-se, né? E ele foi obediente até o final, foi obediente até a morte de cruz. E tudo isso ele fez por amor a nós e principalmente pela obediência que ele tinha ao seu Pai, né? Que é Deus, que é o nosso Pai. Assim como todos nós, filhos, devemos obediência aos nossos pais. Que é o primeiro lugar, né, que a gente está aprendendo aí hoje, nessa lição, que devemos obediência aos nossos pais, ao nosso Deus, que é nosso Pai. E Jesus, tudo isso que ele fez foi simplesmente para nos salvar, para salvar toda a humanidade, por amor e obediência. Essa é a minha contribuição hoje para vocês. Muito obrigada, Gi. Deus abençoe. Boa noite. A Fifi, nós estamos te ouvindo. o estava desligado. Eu não estava desligado, eu estava dizendo, Vera, que a Gi, ela está grávida, já está indo 4 meses, né, Gi? E o nenê dela é a menina, é Sara. Nós vimos rezando todo esse tempo por ela, né? E agora a Sara está aí com ela, toda feliz da vida. Que bom, Deus seja louvado. Viu? Muito obrigada, Gi, muito obrigada. A Vera fará a nossa próxima partilha. Vera, fica à vontade, bem. Boa noite a todos. Já me conhecem, né? Eu sou a Vera e vou partilhar com vocês como se manifesta a vontade de Deus na nossa vida particular. Eu penso, conhecendo a sua vontade, através dos ensinamentos bíblicos, enfrentando nossas dificuldades, sempre contando com o Espírito Santo a nos iluminar. Esse é o primeiro item. O segundo, aceitar por amor a sua vontade, mesmo quando a nossa caminha em sentido contrário, para nossas satisfações pessoais e humanas. Terceiro, aplicar a vontade do Senhor em direção ao outro, ajudando através do nosso exemplo a importância de obedecer à vontade e os ensinamentos de Deus. E para nós todos meditarmos sobre esse questionamento, sobre essa lição, me veio uma coisa muito assim, em oração. Aquela passagem que diz assim: se até os mares, os ventos,
a tempestades são suspensas pela obediência da natureza a Deus, Criador, quem somos nós para contrariar a sua vontade em nossas vidas? Então, isso é uma coisa que a gente deve pensar, né? Se a natureza obedece a Deus, nós somos muito pequenos para afrontar Deus naquilo que Ele nos pede, né? E Santa Faustina é um caso à parte, ela se mortificou. Mas, nos dias de hoje, eu acredito que a nossa alegria em testemunhar o amor de Deus é muito mais eficaz do que mortificações, né? Porque o que a gente precisa? A gente precisa levar a alegria de ter o Senhor dentro do coração da gente. E não passar para o outro a mortificação. A vida por si só, esse momento que a humanidade atravessa, é um sofrimento. E nós precisamos mostrar o outro lado, o amor de Deus. Assim, a iluminar as pessoas, a ter aquela esperança, né? E isso, eu vou partilhar com vocês uma situação que eu passei há 2 dias. Uma pessoa que está me ajudando a cuidar da minha tia, ela teve relacionamentos, teve um filho com um marido e um filho com outro. Aí, conversando, ela disse assim, mas eu me afastei da igreja porque eu gerei um filho bastardo. Eu disse, por que tu acha que foi bastardo? No momento que tu geraste o teu filho, não foi por amor? Foi. Aí eu disse para ela, então, por amor, tu deves retornar ao Senhor, Ele te espera. Então, assim, eu vejo que esse nosso, como é que eu vou dizer assim, essa nossa vontade de divulgar o Senhor, iluminados pelo Espírito Santo, é que deve prevalecer acima de mortificações, porque estamos num outro tempo e nós temos que nos adaptar a todos os tempos no amor de Deus, entende? Então, essa é a minha contribuição para hoje aí, com essa partilha. Muito obrigada a todos. Obrigada, Vera. Nós que agradecemos a vocês por toda a contribuição que vocês nos deram. Eu gostaria de ouvir um pouquinho, Frei Marcelo, dá um alô para nós aqui. Fala alguma coisa. Boa noite a todos. Boa noite. É uma alegria recebê-lo, viu? Tá? Acabei de celebrar, por isso é que eu não entrei no começo. Não tem problema, não. Depois o senhor assiste, o Claudinei grava todas as vezes, e aí depois, se o senhor quiser assistir, fica à vontade, viu? Muito obrigada pela tua presença. Obrigado a vocês também, que Deus abençoe cada um de vocês, viu? Amém, amém. Bem, obrigada. Amém, muito obrigada. Então, hoje também, nós não temos o padre Marcos conosco, né? E nós temos a presença do Frei Marcelo. Quando for mais ao final, ele vai dar uma bênção para nós, né, Frei? E eu queria saber, assim, se tem algum irmão que quer colocar alguma coisa, nós temos ainda 10 minutos, então, eu queria saber se tem alguém, dá um sinal, e a gente abre o microfone. Oi. Quando nós estávamos falando da obediência a Deus, muitas vezes nós queremos, assim, fazer com Deus um contrato, ou uma aposta, ou como se fosse uma compra. Nós queremos dizer assim, Deus, eu vou fazer isso, mas eu quero que o Senhor faça isso para mim. E muitas vezes é porque a gente não compreende. O nosso tempo não é o tempo de Deus, não é o nosso. Então, quando a gente faz um pedido a Deus, temos que ter paciência e ser obediente a Deus para que no tempo que a gente merecer a graça, então Deus vai nos dar. Não é fazer esse contrato como se fosse negociar com alguma pessoa. É preciso que a gente também compreenda que a graça de Deus ela vai chegar no tempo de Deus. Basta só sermos obedientes, como disse a aula de hoje. Eu compreendi isso. Acredito que aconteça assim. Amém. Eu também penso da mesma maneira. Tem pessoas que fazem um monte de coisa, assim, ficar um ano sem isso, sem aquilo outro, né?
Eu já não gosto também, eu acho que nós não podemos fazer um mercado com Jesus, né? E o que eu acho ruim é assim, porque toda vez que você vê aquela coisa que você queria fazer, aí você lembra que não pode, aí você fala, puxa vida, né? Por que eu não escolhi outra coisa? Por que não pensa? Então, você vê que por aí não está sendo bem aceito aquilo que você quer fazer para Deus, para poder merecer aquela graça que você quer, né? Eu também não sou muito com pensamento bom em relação a isso. Eu não faço, porque se eu fizer, com certeza eu vou ter esse pensamento, né? Ô, Frei, o senhor quer dar uma bênção para nós? Podemos nos representar? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela sagrada intercessão da Santíssima Virgem Maria, do glorioso e patriarca São José, de São Pedro e São Paulo, e de Santa Faustina, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém, amém. Deus abençoe o Senhor, viu? Nosso Senhor Jesus. Para sempre seja louvado. Às vezes outra coisa que eu queria falar, eu comprei o livro. Qual que você conseguiu? Todos? Aqueles que tem 6 juntos? Isso, já saiu, já lá. O Paulo já... Nós aqui que estamos longe não conseguimos comprar ainda não, mas nós vamos conseguir comprar, vamos comprar. Ainda hoje eu falei para o grupo lá, gente, vai pedir os 6 volumes, os 6 manuais que vem no volume só? Vamos pedir. Eu já comprei. Já comprou? Eu tenho que pedir. Eu quero pedir. É que eu não quero pedir sozinha, sabe? Eu acho que precisa ver o pessoal que quer para pedir todo mundo junto. Senão, tem pessoas que sozinha não sabem pedir, né? Então, eu estou tentando. Eu também já pedi o meu, graças a Deus. Que linda. Ele só vai calcular o valor, né, do frete até chegar aqui em Pernambuco, na nossa cidade. Vixe. Esse novo livro também de Santa Faustina é maravilhoso. O meu já chegou. Qual que é? Esse novo que foi lançado agora, que é um resumo do diário de Santa Faustina, esse novo. Eu vou procurar qual que é. Nossa, é maravilhoso. Maravilhoso. Bom, graças a Deus. Olha, eu quero agradecer de todo o meu coração a todos que nos ajudaram hoje, ao Frei, a presença dele, a bênção. Agradecer as meninas que participaram do terço, de todo o coração agradeço, viu? Eu sou uma pessoa muito feliz por poder contar com vocês toda quarta-feira. Que Deus ilumine a todos, abençoe a todos. As meninas da partilha, Socorro, que leu para nós. Muito obrigada, Socorro. Deus te abençoe, viu? Gilberto, que está ali, estou com saudade dele vir falar para nós. Mas ele virá. Abra o microfone e vamos falar tchau um para o outro. Hoje, Tchau, que Nossa Senhora Auxiliadora abençoe.